Mas o título da mensagem é o Ídolos do Coração. E eu fiquei pensando, o negócio está estreito para mim mesma, né? Mas eu quero dizer para vocês que é uma grande alegria estar com vocês. Eu tive aqui as 4 semanas, né, com o pessoal do louvor e eu aprendi a amar muito vocês. E eu louvo a Deus pelo coração de vocês, de se inclinarem para receber, para crescer. Mas nem por isso a gente deixa de colocar alguns ídolos, né? Mas eu louvo a Deus mesmo, pela abertura do pastor e da sua esposa em estar com a gente como Jocum, como família jocumeira. Então, eu agradeço muito ao Senhor. Antes de começar, vamos ficar em pé, vamos orar e vamos pedir a Deus que ministre os nossos corações e que fale conosco nesta noite. Paulinha. Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor possa me esconder mesmo atrás da tua cruz e que eu possa diminuir e que o Senhor venha a crescer. Pai, o Senhor tem uma mesa de banquete. E eu oro pedindo ao Senhor, Deus, que nessa noite possamos desfrutar da mesa do Senhor. Nessa mesa tem muitos alimentos, Pai. E eu oro pedindo que cada fruta, cada comida, cada objeto, ele venha servir para os nossos corações. O Senhor sabe daquilo que eu preciso e o Senhor sabe daquilo que meus irmãos precisam. Então eu oro pedindo, Senhor Deus, que possamos pegar aquele alimento que mais gostamos, ou não, e que possamos receber do Senhor e deixar com que este alimento venha nos nutrir e nos fortalecer nessa noite. Queremos abrir os nossos corações, Pai, para ouvir a Tua voz. Eu quero ouvir a Tua voz nessa noite. Então fala conosco. Repreendemos todo roubador da palavra na autoridade do nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor faça resplandecer a Tua face em nós. E que possamos desfrutar daquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Amém? Ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 115. Amém? Diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra da mão de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Torne-se semelhante a eles os que os fazem, e quantos nele confiam. Israel confia no Senhor, Ele é seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confia no Senhor os que temem o Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado, Senhor, Ele nos abençoará. Abençoará Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem ao Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos, mais e mais, sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra.
Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a eles, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém? Podeis sentar. O texto começa: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Aí eu pulo, gente, e faço uma pergunta. Por que a gente faz ídolos? Aí você vai me dizer, nisso eu sou crente, eu não faço ídolo. Mas o que é um ídolo? Eu estava lembrando dos ídolos do mundo, né? Hoje, um sertanejo, né? Ai, fulano é meu ídolo. Ou seja, você vai sair, vai para a rua e vai começar a ver aquele carinha lá e vai dizer, ai, e aí o povo grita, né? Porque eu fico pensando assim comigo mesma. Por que a gente vê um cantor? A gente não, porque eu não faço isso. E fica lá gritando e histericamente, né? E saltando beijos, e isso e aquilo. Por que o povo tem essa reação? Porque talvez ele cante uma canção que agrada o coração, e aí dentro do agradar o coração, aí a gente diz que ele é aquele cantor que a gente mais ama. Não é assim? Eu acho que é assim. Sabe quando você fala de uma coisa que você não tem muita noção? Porque eu não entendo a histeria. Porque eu vejo como uma pessoa normal, que está cantando e que está fazendo sucesso. Isso é um ídolo. Mas o ídolo também pode ser uma situação ou uma pessoa que a gente ama demais e que ocupou o lugar de quem? No nosso coração. Não é isso? Isso também a gente tem como ídolo. Mas você disse assim, isso eu não tenho nem pessoa e nem situação que ocupou o lugar de Deus no meu coração. Amém. Eu fico feliz por isso. Mas muitas vezes a gente vive uma circunstância ou uma situação e dentro daquela situação a gente acha que Deus não vai resolver e que a força do nosso braço pode resolver. E aí a força do nosso braço se torna o quê? O nosso Deus. Se tornou um ídolo. Não é assim? Então, muitas vezes a gente tem vários ídolos dentro da gente. E dentro de dentro do fazer ou criar esses vários ídolos, muitas vezes a gente nem sabe que tem. E a gente só vai ver que temos um ídolo quando acontece alguma situação ruim. Né? Ou quando Deus envia alguma tempestade, alguma circunstância que vai fazer com que a gente perca o chão. E aí a gente vai parar e dizer assim, não, isso aqui é um ídolo dentro de mim. Se a gente reconhecer, né? Porque muitas vezes a gente vai erguer os dedinhos para Deus e culpar Deus. Mas por que fazemos ídolo? Eu mesma estava dizendo que essa pregação era cheia de interrogações. Deus, essa pregação é cheia de interrogações. Mas o que Deus ministrou no meu coração foi que quando Ele tirou o povo do Egito, e Deus Ele tirou o povo do Egito com um braço forte, não é isso? E quando o povo sai do Egito, que Moisés se ausenta alguns dias, o que é que o povo faz? Um ídolo. Não é? Mas por que eles fizeram esses ídolos? Isso você vai ver em Êxodo 32. Porque eles estavam acostumados com ídolo. O Egito tinha um ídolo para cada situação. Então, muitas vezes você sai de uma circunstância ruim, Deus te tira do Egito, te traz para a fé, mas ainda estamos com alguns hábitos do mundo. Os israelitas estavam com o hábito do Egito. Era o deus Ram,
o Deus do Nilo, o Deus de tanto Deus, que quando teve essa novela, Os 10 Mandamentos, né? Eu descobri nessa novela que cada praga referenciava a um Deus. Eu digo, meu Deus, que é isso? Então, imagina você em um país, vivendo com os ídolos daquele país, e você saindo e não tendo um Deus visível para seguir, e agora a pessoa que era esse referencial, ela tinha sumido. Então, automaticamente, você ia voltar para o quê? Para os seus deuses. E Deus me traz a lembrança, a nossa ida para a Índia. Quando a gente chegou na Índia, era um tal de Aú, daquelas orações que eles faziam o tempo todo. Era em uma hora, Olga. E aí eles começavam, Aú, e aí você estava em paz, daqui a pouco você ouvia de novo, Aú. E aí teve uma hora que eu disse assim, Deus, no nome de Jesus, me ajuda a não desviar. Por favor, me ajuda a permanecer firme. Porque a opressão era muito grande. E tem hora que a gente sai da nossa casa, da nossa família, para quem tem parentes que são da feitiçaria, do candomblé, parentes que são do espiritismo, parentes que são do catolicismo e que têm imagens de escultura, e você sai, e você vem para Jesus, e aí você se vê em uma situação difícil. Aí você ouve sua mãe dizer, acende uma vela para fulana de tal. Acende, faz, dá 3 pulinhos lá no mar para fulana de tal. Porque você vai resolver sua vida. Depois que você aceitou esse Jesus, você viu como a situação mudou? Você ficou com mais problemas. E aí você pensa com seus botões, né? Vou acender a vela. Eu vou voltar novamente para o meu ídolo. E foi isso que Israel fez. Eles tiraram os olhos de Deus, porque Deus, ele era invisível, e colocaram os olhos no quê? Em um bezerro. E eles fizeram festa. E o que foi que eles disseram? Fala. Pode falar. Isso. Só que eles disseram que foi o bezerro que tirou eles do Egito. Então, eles permitiram que o coração deles fizessem o quê? Se enganasse. Foi o bezerro que tirou ele do Egito? Olhando para dentro de nós, estamos vivendo situações difíceis. Mas quem tem nos salvado com o braço forte? É a nossa própria mão? É a nossa própria força? Ou foi Deus que nos tirou da situação ruim em que vivemos? Eu lembro que quando eu converti, eu vivi uma situação difícil. Muito difícil, de humilhação. Eu fui humilhada na frente de um monte de gente. E eu fui para a igreja, porque quando eu aceitei Jesus, eu ergui o braço e disse, eu quero Jesus, e eu estava convencida, estava convertida. Mas nesse dia em que eu passei por uma situação de humilhação muito grande, o professor da escola bíblica dominical, eu sou batista da gente, né? Escola bíblica dominical. Ele lê um texto em Hebreus que diz assim, que se Deus é por mim, o que me pode fazer o homem? Naquele momento, tudo sumiu. Só ficou eu e Deus.
Eu ouvi a voz de Deus através da voz daquele homem. E naquele dia eu disse assim, Deus fala. E se Ele fala, Ele agora vai falar comigo. Mesmo naquela circunstância ruim, mesmo eu não convertida de verdade, esse Deus Todo-Poderoso, Ele falou comigo. E Ele me disse, se eu sou com você, o que é que te pode fazer o homem? E naquele dia, eu me converti. E Ele me tirou, e Ele me arrancou da circunstância ruim. Mas eu poderia dizer, não, minha sabedoria me arrancou, minha sabedoria me tirou. Eu poderia não reconhecer Ele como o Senhor da minha vida. Quando muitas vezes a gente faz, voltando o nosso coração para o Egito, não reconhecendo o senhorio dEle, não reconhecendo quem Ele é. E o Salmo, ele vai dizer o seguinte, tem olhos e não falam. Isso é o ídolo, né? Tem boca, tem olhos e não veem, perdão. Tem boca e não falam. Tem mãos e não apalpam. Seus pés não andam. Som nenhum lhe sai da garganta. Muitos dos nossos ídolos são assim. E aquele bezerro que eles fizeram era desse mesmo jeito. Não fez nada, não ajudou em nada. Mas eles estavam dizendo que era o quê? O Deus deles. E por que da idolatria? Esse salmista, ele vai responder no versículo 9 de uma forma contrária. Ele vai dizer assim, Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Se é de uma forma contrária, o porquê da idolatria? Primeiro, Israel não estava confiando em Deus. Por que a gente vai para a idolatria? Por que a gente vai para a força do nosso braço? Por que a gente confia em uma imagem de escultura? Acredita que ela vai fazer alguma coisa pela gente. Primeiro, porque não confiamos em Deus. Não confiamos em Deus. E segundo, por causa da dura serviço. Em Êxodo 32, 9. Vamos ler? Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. O 10 agora. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. O 8 ele vai dizer, e depressa se desviou do caminho que lhes havia eu ordenado, fez para si um bezerro fudido, e o adorou, e lhe sacrificou, e diz, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. E aí Deus fala, são povo de dura cerviz. Ser um povo de dura cerviz é ser um povo que não se curva, não se inclina diante de Deus. A cerviz está nesse pedacinho aqui, né? Então, quando a gente tem a dura cerviz, a gente não
Se encurva diante de Deus, diante daquilo que Deus está falando, diante daquilo que Deus está dizendo. Tem uma vontade forte. Não quebra, não há um quebrar da vontade. E Deus, em Êxodo 19:4, Ele vai dizer que Ele tomou, que Ele levou Israel sobre as suas asas e o achegou a si mesmo. E isso, quando eu estava lendo, isso me emocionou. Sabe por que me emocionou? Porque não sei quantos aqui tem um pai que foi amoroso, ou um pai que foi presente, ou uma mãe que foi presente. E você, quando estava passando por uma situação difícil, o seu pai te carregou no colo e te levou junto com ele no peito. E é isso que Deus está dizendo nesse texto, Êxodo 19. Que Deus levou Israel sobre as asas e o achegou a Ele. Mas Israel, ele continuou duro. Ele continuou obstinado. Ele continuou teimoso. Ele não quis se achegar a Deus. E muitas vezes, Deus está tentando nos puxar, tentando nos trazer para Ele. Mas os ídolos de dentro do nosso coração, a nossa vontade, a nossa teimosia, não nos permite ir para Deus. Como aquele filho rebelde que o pai está tentando carregar e o filho está agitado e bate com mão, bate com pé. Não é assim? Para quem tem criança. E ele está dizendo para você, eu não quero você. E muitas vezes ele até quer. Mas naquele momento ele está se debatendo. E muitas vezes a gente está assim com Deus. Por causa daquele ídolo que está dentro de nós. Por causa da nossa vontade forte. E quando eu falo de vontade forte, esses dias eu estava compartilhando com a Mari e a Olga, partilhei pelo Zap e depois partilhamos junto com uma aluna. Esse Zap tem hora que é engraçado, né? Passa a imagem de 2 bonequinhos e um dizendo assim, eu tinha um gênio ruim. E eu lembro que na minha infância, eu pedi algo para minha mãe e ela não me deu. E eu caí no chão. E quando eu caí no chão, querendo as coisas para mim, e o meu pai veio me bater, a minha mãe disse para o meu pai, não bate nele não, porque ele tem um gênio ruim. E aí os anos foram passando e o gênio ruim dele foi ficando pior. Porque ele aprendeu, quando eu quero alguma coisa que a minha mãe não me dá, o meu pai, eu posso me jogar no chão, eu posso me debater, que eles vão me dar. Aí o que aconteceu? A mãe precisou sair. E quando a mãe saiu, ficou só ele e o pai. E aí ele queria alguma coisa do pai, o pai não deu. E aí o gênio dele, que estava ruim, cada vez pior, o que ele fez? Se jogou no chão e se debateu. E aí o pai, que tinha um gênio mais ruim do que o dele, pegou uma cinta e bateu nele e no instante tirou o gênio ruim dele. E nunca mais ele teve o gênio ruim. Mas vocês sabiam que a gente tem esse gênio ruim? Não é? Israel foi tirado do Egito e Deus, eles quiseram água, Deus deu, não foi? Tiveram fome, veio o quê? O que é isso? Maná. Não foi isso? Aí
eles não quiseram maná somente, eles queriam carne. Aí Deus deu o quê? Carne. E aí, Moisés some os dias, o que é que eles fazem? Um Deus. E diz que foi esse Deus que tirou do Egito. Aí eu faço uma pergunta. Você, pai e mãe, com o seu filho dessa rebeldia, o que é que você faz? O que é que você faz? Seja sincero. Não faz nada? Que legal. O que Deus faz? Deus é um Deus que dá limite, não é isso? Você acha que Deus quer você ruim? Não. Você acha que Deus quer você com o coração endurecido? Com o coração cheio de ídolos, cheio de vontades? A palavra diz que ele disciplina e corrige ao filho que ama. A palavra declara isso. E Deus, ele me fez lembrar de algumas situações na minha vida que fizeram com que eu quebrasse, de uma certa forma, a minha vontade. E o que seria a vontade? Seria o impulso de realizar algo ou atingir o fim que eu desejo. Essa é a minha vontade. E no que é que a gente se assemelha com Israel nessa situação? Antes de eu falar sobre o que é que Deus fez para quebrar minha vontade. Primeiro, na questão da confiança. Quais são as situações que você está vivenciando que você não confiou em Deus? E olha o que Deus fez. Tirou Israel com o braço forte do Egito. Israel foi lá e fez um ídolo. Deus, ele te tira do Egito, do pecado, do mundo e te leva para o reino do amor dele. Mas no que é que você ainda não tem confiado em Deus? E o coraçãozinho fechado não resolve, não. Fechar o coração para a pergunta não resolve. No que é que você não tem confiado em Deus? No que é que você não tem se lançado no escuro? Porque Deus está dizendo, faz isso. No que é que você não tem confiado em Deus? E aí me vem a primeira lembrança. Eu lembro que Deus mandou eu ir para Porto Seguro. E em Porto Seguro ele tinha a seguinte missão para mim. Você vai sofrer por amor de mim. Eu não queria sofrer, não. E eu não queria ir. Marinalva, essa daqui não é igreja, não, é essa daqui. Deus vai dizer para você, você vai sofrer. Você quer? Isso, vocêzinha. Não. Quem quer sofrer, gente? Eu? Quantos querem sofrer? Né, Bruna? A gente não quer sofrer, não, mas foi essa a missão. Você vai para Porto Seguro e eu quero que você sofra. E eu disse, não quero ir, não. Não quero ir, não, Deus, não quero ir para Porto Seguro, não. E olha que era uma terra perto da minha terra, que o povo faz questão de ir, eu não tinha nenhum pingo de interesse em conhecer.
Mas Deus me trouxe uma palavra em João 15:16, que diz o seguinte: não foi você que me escolheu, antes foi eu que te escolhi, então vai, dê fruto, que teu fruto permaneça. Eu fui e obedeci. E eu sofri. Mas eu sofri porque eu ainda estava com o coração rebelde à palavra de Deus. Mas no momento em que eu abri o meu coração, acabou o sofrimento. E tem hora que a gente sofre porque a gente está resistindo à vontade de Deus. Deus tem uma vontade para você, mas você continua resistindo à vontade do Pai. Aquilo que o Pai tem para você. E era a minha falta de confiança em Deus. Porque o Pai, ele tem o melhor para o seu filho. E ele sabe que o melhor para mim era Porto Seguro. Outra situação. Deus me mandou ir para Cabo Verde. Ficar 1 ano lá. Enquanto Deus mandou 1 mês, eu fui com toda alegria, né? Depois, Olga está dizendo que mais ou menos. Depois, ele me mandou por 3 meses. Eu fui feliz da vida, esses 3 meses. Por que, Nice? Porque, do nada, de madrugada, eu acordo com Deus me dizendo assim: eu quero que você vá para Cabo Verde. E eu perguntei para ele: fazer o quê? Você vai levar a ETD para lá. Mas como é que eu vou para lá? E aí Deus foi me dando tudo. Sabe? É tão bom quando Deus vai dando tudo, vai falando para você como é que vai, como é que não vai. E da segunda vez, eu pensei que eu já estivesse livre de Cabo Verde, né? Aí Deus me diz: você vai para Cabo Verde, você vai ficar 1 ano lá. E aí eu digo: Deus, eu não quero ir, não. E aí Deus me deu Isaías 58, versículo, deixa eu pegar aqui. Versículo 13. Vamos abrir? Quem achou pode ficar em pé e ler, viu? Porque parece que ele não está. Pronto, 51. 58, 13. Ele vai falando sobre a questão do jejum. E aí depois ele diz assim: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, 14, te deleitarás no Senhor. Quando o Senhor disse que era para eu deixar de fazer a minha própria vontade, entregar a minha própria vontade na mão dele, naquele momento, eu me rendi aos pés do Senhor. E quando eu me rendi aos pés do Senhor, eu acho que eu já falei aqui para vocês, que ele me abençoou com nações. Porque eu entreguei a minha vontade na mão dele. Eu deixei de ser dura, de não inclinar a minha cerviz diante do meu Deus, de não inclinar o meu coração para aquilo que Deus queria. Eu entreguei o ídolo de fazer as coisas do meu jeito na mão do Pai. E muitas vezes temos muitos interesses.
meu ministério, minha família. Isso tudo se torna um ídolo, né? Meu ministério tem que ser assim, assim, assado. Minha família é minha. Meus discípulos. Minha vida. Meu o quê? O que é seu? Vira aí para o seu irmãozinho do lado e diz, ó, meu isso. O meu nesse tempo agora foi meu ministério. Né? Meu ministério. É a sua família? O que é o seu ídolo agora? O que é o seu interesse hoje? Como é que a gente vai fazer? Eu só estou caminhando em 2 pontos, tá? Primeiro, por que é que fazemos ídolos? Falta de confiança, dura serviço. No que é que nos assemelhamos? E eu fiz perguntas. Eu não trouxe pontos, eu só mostrei algumas coisas. No que é que você não confia? E no que é que você está com dura serviço? Não confiava, porque Deus disse que eu ia sofrer. Minha dura serviço, porque eu não queria me render ao senhorio de Cristo. Como é que fazemos para sair dessa dura serviço? Fechando tempo? Eu achei interessante, e é quando eu disse para vocês no início que essa pregação, sabia se era para vocês, se era para mim mesma, né? Mas a gente sabe que sempre antes de a gente ministrar, Deus ele fala conosco. Ele fala comigo primeiro. E durante essa semana, Deus ele me ajudou a entender o que é que estava acontecendo dentro de mim. Porque tem hora que a gente não entende, né? E a gente está passando por crises, por situações ruins, e a gente não sabe o que é. E durante uma aula sobre prumo divino, a Andréia, que vocês já conhecem, não sei se vocês estão lembrados, né? Mas vocês conhecem a Andréia, que tocou aqui, nem todo mundo, né? Porque quando a gente ministrou aula como ETD aqui à noite, só veio poucas pessoas e a Andréia tocava para a gente. Então, algumas pessoas conhecem a Andréia, outras não. Então, ela estava dando sobre prumo e ela começou a falar sobre a morte do pai dela. E a forma como ela conseguiu vencer isso foi transformando a perda em uma oferta a Deus. E aquela palavra para mim fez muito sentido. Muito sentido. Porque muitas vezes a gente está com o ídolo porque a gente não quer perder. A gente está sem confiar em Deus porque a gente acha que Deus vai tirar. Porque a gente já perdeu demais. Tanta gente já perdeu pai, tem gente que já perdeu mãe, tem gente que já perdeu filho, tem gente que já perdeu ministério, tem gente que perdeu emprego e se achou injustiçado. Quantas coisas você já perdeu? E você achou que Deus estava sendo injusto com você. Quando a gente perde um dinheiro, não é bom, não é? Dá uma raiva, não dá? Só o simples fato, perdi dinheiro. Deus, por que o Senhor permitiu que eu perdesse dinheiro? Não é assim?
E eu estou falando de simples negócio. Um simples objeto, simples dinheiro. Mas pensa quando é algo que você tem amor, que você tem carinho. Que você é apegado. Como é que fica seu coração? Então, quando ela falou sobre fazer uma oferta a Deus sobre aquilo que você perdeu, e no caso dela, na situação dela, tinha sido o pai dela, para mim fez sentido. Muito sentido. Eu não sei no que é que você está se debatendo, que você fez um ídolo dentro de você. Que você está agindo em possessividade, no controle. Ninguém me tira mais nada. Eu não vou perder mais nada. E com isso você tem perdido pessoas do seu lado. Porque quando você é possessivo, que você controla o outro, a pessoa sai. A pessoa não suporta. E dentro do você agir no controle, você também age na ira. Porque você vai agir na violência. É meu e ninguém tasca. Né? E eu vou brigar a ferro e fogo, porque não vão me tirar isso mais não. E aí a gente fica lutando com Deus. Lutando com o Pai. Julgando o irmão. Achando que o irmão está roubando a gente. E minha meditação de hoje, não foi esse texto, minha meditação de hoje foi em Atos. Acho que Atos 14, Atos 13. Quando Paulo entra na sinagoga, Paulo e Barnabé, e eles falam, expõem o evangelho, e ele diz assim: não seja como disse o profeta, que está lá em Abacuque, que ia chegar uma situação onde muitos não iam acreditar, ainda que contasse. E aí, logo em seguida, os judeus, no outro dia, quando eles voltam para ministrar, os judeus se iram, colocam a mão no ouvido e não ouvem para ser curado, e rejeitam o evangelho. E quando eles rejeitam o evangelho, aí os gentios ganham a salvação. Porque muitas vezes estamos assim diante de Deus, não ouvindo, não cedendo, não querendo da forma de Deus, mas da nossa forma, e estamos nessa briga. Mas a forma de vencer a dureza do coração, a incredulidade e a falta de confiança é fazer como Paulo fez. Filipenses 3, versículos 7 e 8. Que diz: mas o que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e a considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Ou seja,
O meu lucro agora, porque se ganhar, está no sentido de lucro, é Cristo. Meu ministério não é meu. Minha família não é minha. Meu trabalho não é meu. Meus discípulos não são meus. É tudo de Deus. Se a gente não aprender a perder para Deus, a gente vai ser quebrado. E muitas vezes o ser quebrado pode não ter cura. A forma de sair do ídolo do coração é fazendo como o salmista lá no Salmo 115. Ele diz assim, versículo 8: torne-se semelhante a eles os que os fazes, quanto neles confiam. Ele está falando dos ídolos agora. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Fala aí para o seu irmãozinho do seu lado. Você se torna semelhante àquilo que você adora. Você sabia disso? Você sabia, né? Então, pare e pensa aqui, aí, no que é que você está se tornando semelhante? Eu espero que a gente esteja se tornando semelhante a Deus, porque temos que adorar um Deus verdadeiro. No versículo 9 diz assim: Israel confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu quero que a gente entenda que eu posso dizer o seguinte: Olga confia no Senhor, Ele é o seu amparo e o seu escudo. Eu só consigo chamar o pastor de Al. Alce Bia. É Alce Bia. O Al eu consigo, tá vendo? Alce Bia. Pronto. O pastor, ele confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Alain confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Bruna, confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. E o salmista, ele vai dizer logo no início, que é o texto que a gente abre, e diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome dai glória. Porque a glória daquilo que a gente tem, ou daquilo que a gente faz, não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus. Então, a forma de você sair da idolatria, do ídolo do coração, é dando glória a Deus, é confiando nele, é se submetendo ao seu senhorio. Quantas coisas Deus, ele deseja que a gente entregue na mão dele, porque tem se tornado ídolo. O que é que eu tenho feito de ídolo? Que tem desagradado o coração de Deus? Se eu confiar no Senhor, Ele é o meu amparo e o meu escudo. Mais para frente ele vai dizer: a casa de Arão, Ele é seu amparo e o seu escudo. Deus, ele não quer que a gente seja semelhante aos ídolos que erguemos, mas Ele deseja que a gente resplandeça a glória dele.
Enquanto eu estava orando no início, eu vi uma mesa de banquete. E foi por isso que eu orei em cima dessa mesa de banquete. Deus, Ele tem o melhor para você. Mas Ele precisa que você confie nele. E eu digo, Ele precisa entre aspas. Porque Deus, Ele não precisa da gente. Ele escolhe ter a gente. Ele nos ama. E Ele nos quer para Ele. Por isso que Ele deu Jesus. E Ele não quer que a gente caminhe um vinho mau, né? Um vinho ruim. Ele não deseja que a gente seja criança birrenta, na realidade, mimada. Ai, eu não tive uma cebola. Eu vou chorar pela cebola. Você não precisa disso. Ai, o cargo tal, você não precisa disso. O cargo é de Deus. O ministério é de Deus. Tudo pertence a Deus. Faça como Paulo. Experimente pegar do fruto, né? Eu esqueci o nome do fruto. Fruto do Espírito. A paz, a alegria, a benignidade, longanimidade, paciência. Ele está aí com a mesa de banquete para você. Mas primeiro é necessário reconhecer que existe um Deus dentro de mim. Que não é Ele. Aquilo que está ocupando o lugar dele.